Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje, como eu estava agora há pouco falando com você, nós iremos refletir acerca daquele episódio que você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre isso, o tanque de Betesda. João, ele narra esse milagre e ele começa a descrever esse acontecimento dizendo que havia uma grande festa em Jerusalém. É que Jesus, ele sai do meio das luzes e das músicas dessa festa, dessa festividade em Jerusalém, e começa a caminhar. E ele vai em direção a um lugar ermo, meio no escuro, um pouco afastado, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, aonde, afirma João, jazia uma multidão de enfermos. E ele então diz que havia ali um homem entre essa multidão que estava nesse lugar há 38 anos. Buscando a oportunidade de entrar naquelas águas daquele tanque. Porque todos os que ali entrassem e fossem os primeiros a entrar, quando a água fosse revolvida por um anjo, esta pessoa ficava curada de toda enfermidade. Jesus foi até lá. Desceu as escadarias daquele tanque, encontrou este homem especificamente que estava lá há 38 anos sofrendo, uma vida inteira. 38 anos aguardando o momento de chegar ali naquelas águas e mergulhar, ser o primeiro a entrar quando o anjo revolvesse as águas. E ali esse homem se encontrava. E Jesus foi a ele e pergunta: tu queres ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude. Quando a água é revolvida pelo anjo, de maneira que entra outro antes de mim, e eu continuo com a mesma vida, continuo com a mesma enfermidade, eu sou paralítico, e eu não consigo ninguém que me ajude. Jesus olha para ele e diz: toma o teu leito e vai embora desse lugar, vai para a tua casa. E aquele homem que há 38 anos, isso é uma coisa que me impressiona demais. 38 anos, meu Deus do céu.
Como é que alguém suporta ficar num lugar assim durante tanto tempo? Aquele homem enrola a sua esteira, sente força nas suas pernas e começa a ficar de pé. Levanta-se, curado, e finalmente vai embora. E sai daqui. Bom, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter ouvido muitas mensagens baseadas nesse texto sagrado, na experiência desse pobre infeliz que estava ali, nesse tanque, há 38 anos, aonde jazia uma multidão de pessoas enfermas, com as mais variadas doenças, pragas e moléstias e pestilências que você possa imaginar. Um ambiente de ódio, um ambiente de discórdia, um ambiente de disputas, um ambiente de intrigas. Não é? Porque, é claro, que você sabe perfeitamente que não havia ninguém ali distribuindo uma senha. Não é? Quantas pessoas chegaram ali naquele tanque muito depois desse paralítico e foram embora de lá curadas? Não tinha ninguém distribuindo uma senha, dizendo, olha, agora é a vez do paraplégico, gente. Ele está aqui desde 1800 e alguma coisa. Não havia ninguém organizando fila, organizando por ordem de chegada, distribuindo senha, nada disso. Era um ambiente de cotoveladas, de empurrões, de chutes, de murros, um ambiente de contenda, porque somente o primeiro que entrasse é que recebia a bênção, que recebia a cura. E Jesus entra nesse ambiente de discórdia, de disputa, de desentendimento, de angústia, de dor, de flagelo, e coloca um ponto final na dor de um homem. E ele levanta, enrola sua esteira e vai embora e sai daquele lugar. Deus já me deu muitas mensagens acerca desse episódio, mas hoje o Espírito Santo ele enfatizou em meu coração algo de peculiar no milagre que esse homem ele recebeu. E o que há de diferente nessa reflexão, nessa meditação de hoje, é um aspecto. O tanque de fato existia. A multidão que jazia em torno daquelas águas também é um fato real, bíblico, histórico. Quanto às supostas curas, como dizem algumas pessoas, há controvérsias. Mas como assim, missionário? Isso está na Bíblia, que vinha um anjo, periodicamente, e movia aquelas águas e o primeiro que entrasse era curado. Se ninguém fosse curado, o povo ia embora dali. Ninguém ia ficar 38 anos num lugar aonde não houvesse o milagre, onde não acontecesse o sobrenatural. A pessoa logo percebia que se tratava de um charlatanismo qualquer, de uma enganação, de uma embromação, e ia embora para casa. Ninguém vai ficar num lugar onde você não perceba que realmente você pode receber. Concordo com você. Eu gostaria que você refletisse comigo de uma forma muito madura e muito séria sobre esse tanque. E sobre todos os aspectos que envolviam aquela multidão de enfermos, de desvalidos e de miseráveis que se aglomeravam naquele lugar. O que eu vou dizer para você não é um pensamento meramente meu, mas muitos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que isso é um fato. Por quê? Porque quando você começa a estudar
as Sagradas Escrituras de uma forma séria, madura, equilibrada, sem fanatismo, sem apegos denominacionais, apenas buscando verdade. Você vai notar que nesse livro sagrado que você tem nas mãos, existem muitos textos e em algumas traduções mais fiéis, que esses textos são colocados entre colchetes. Algumas frases, algumas palavras são colocadas entre colchetes. E você pode perguntar, mas missionário, o que é que significam esses colchetes? Eu às vezes vejo na minha Bíblia, de fato. A Bíblia Thompson, por exemplo, sempre traz alguns textos entre colchetes. Aí você deve procurar no rodapé da página e você vai ver que o símbolo do colchete, as palavras e frases que estão entre colchetes, o significado disso é que essa frase, esse texto, ele não faz parte dos originais. É verdade. Ou seja, isso foi enxertado pelas mãos de algum escriba em determinado momento da história e ele resolveu escrever aquilo. E nesse texto sagrado missionário, o que é que está entre colchetes, o que é que não faz parte dos originais? Que o anjo vinha e revolvia a água. Verdade. Mas isso, então, não seria possível acontecer, porque para Deus tudo é possível, existem anjos ministradores que vêm da parte de Deus. Possível, é claro que é, para Deus tudo é possível. Mas é uma coisa meio incoerente, nós estamos falando do Filho de Deus que está em Jerusalém, operando milagres, sinais e maravilhas. O próprio João disse, importa que ele cresça, que eu diminua. Eu não posso fazer nada, eu batizo vocês nas águas aqui com base no arrependimento. E olha que eu sou o maior de todos os profetas, o próprio Jesus disse isso. Que não há ninguém nessa terra maior do que eu. Você está entendendo? Agora eu não sou digno nem sequer de me abaixar e desatar as sandálias dele. Ele tem poder e autoridade. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A autoridade dele e a influência sobre a vida de vocês é total. Eu vim aqui anunciar o seu caminho. Olha, diante de uma realidade tão profunda e marcante para o povo de Israel e para a raça humana, que negócio é desse anjo? Que anjo é esse? Você está entendendo? Quem mandou esse anjo entrar nessa história? Fazer cura ali naquele tanque? Hein? Atrair uma multidão para aquele tanque, vir de vez em quando, a hora que dá na telha dele? É isso? A hora que dava na telha do anjo da cura, ele falava, eu vou lá dar uma mexida naquela água hoje. Hoje eu levantei meio disposto, vou lá dar uma mexida na água. Eu ia lá e removia com a asa, e pum, aquela confusão toda, e saía um de lá curado, e pô, aleluia, maravilha, vamos aguardar a nossa vez, o anjo vai vir, vamos aguardar. Tá bom. Cada um acredita no que quiser. Você quer viver de fantasia, vive. Está entendendo? Até hoje tem muita gente que vive de fantasia. Mano. Tem gente disposta a crer em qualquer coisa. É verdade. Mano. Se o gente vai lá, pinga uma gota de água no olho de uma imagem esculpida e pronto. Daqui a pouco tem um monte de gente venerando aquele negócio. Está entendendo? Ah, apareceu um vulto ali, parece uma santa, um santo, parece uma... Entendeu? Daqui a pouco tem um monte de gente se curvando, aleluia, aleluia. Daqui a pouco... Você está entendendo? Quer dizer, as pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer coisa, né? É impressionante isso. Mas... é por isso que Paulo diz que o culto a Deus ele é um culto racional. O culto a Deus é um culto racional. Esse é o culto que agrada a Deus. Deus não quer fanatismos, coisas irracionais, essa coisa. Vamos jogar no precipício, aleluia! Não, Deus não quer isso, não. Ele quer um culto racional. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é um culto racional. Você está consagrando todo o teu ser, teus sentimentos, teus desejos carnais,
teus pensamentos, teus projetos de vida, você está consagrando a ponto de você dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo neste mundo é unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é outra coisa. Isso não é fanatismo, isso é racional. É compreensão dos fatos, é entendimento do que é ser discípulo de Jesus. Você está entendendo isso? Mas, missionário, então, o que é que o senhor acha que acontecia naquele tempo? O que acontece hoje no mundo, na sociedade? Estratégias políticas para tirar o povão da rua. Os miseráveis, os frequentadores da Cracolândia, não é verdade? Quem que é essa gente? São ratos de esgoto, não é verdade? Hein? Quem quer se envolver, meu? Quem quer essa gente caminhando aí nos seus becos, nas suas ruas? Hein? Você quer? Quem quer essa gente? Você quer se misturar? Eu pergunto a você, são poucas as pessoas que têm o sentimento no coração de ajudar essas pessoas, de fato, de lhe estender as mãos, não é? De orar por elas, de ministrar sobre as suas vidas, de ajudá-las a arrancá-las desse esgoto. A maioria esmagadora não quer, vira o rosto, vira as costas, muda de endereço, vende a casa, vende o comércio, sai do meio daquilo. Essa gente é igual um rato que prolifera. Sabe, então, assim como existem artimanhas políticas nos dias de hoje para enganar, iludir e seduzir ao povo, a massa, não é? Interteiramente, alguém disse certa vez que para o povo basta dar a eles pão e circo, ou seja, dar a eles diversão e dar a eles alguma coisa para encher o bucho, que eles não vão criar problemas políticos, eles não vão se revoltar, eles não vão ver o que nós estamos fazendo por aqui, eles não vão ver que nós estamos metendo a mão no dinheiro deles, nós estamos enriquecendo a custa dos impostos que eles pagam. Quer dizer, dá pão para eles, dá circo, leva eles no Coliseu Romano, para eles assistirem um show de gladiadores e vamos tocar o barco. Então a massa humana, a população, as pessoas, elas são muitas vezes objeto de projetos políticos para que esse povo não atrapalhe, não é? Inclusive tem aí agora esse negócio da internação compulsória, não precisa nem um familiar, você está entendendo? Agora isso veio justamente no período da Copa, né? E eu fico pensando, engraçado isso, né? Essa coisa tem há muito tempo, agora surgiu o negócio da Copa, não é verdade? Que vai andar um monte de estrangeiro por aqui e tal, eles podem denegrir a imagem do país, esse monte de gente perambulando como ratos, cheirando droga, com cachimbo na mão, a mão toda cheia de carvão, essa gente parece, não é? Zumbis a céu aberto, no centro da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. Na Brasília também já tem um monte de gente por aí, perambulando. Então, é o seguinte, meu irmão, vamos, não quero nem saber de familiar, vamos abrir aí um negócio de uma lei aí, vamos dizer que nós estamos com pena do povo, vamos dizer que nós estamos com misericórdia, e esse é um raciocínio meu. É uma forma minha de pensar, não é? De imaginar as razões pelas quais essa lei surgiu justamente no período da Copa. Posso estar errado? Posso, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho direito de pensar. Eu tenho direito de refletir e levar você a pensar também. Pega essa gente toda e enfia num lugar qualquer. Quando acabar a Copa, a gente solta todo mundo. Porque nós não queremos gastar dinheiro com essa gente. O negócio é despesa. Entendeu? Mas quando tiver o período da Copa aí, usa essa lei, põe todo mundo num lugar qualquer aí. Enfia numa chácara, enfia num lugar qualquer. Não atira na rua. Entendeu? Então o que é que nós tínhamos ali? Nós tínhamos uma multidão de enfermos, doentes, que jazia ali. Mas o povo curado, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, sagaz. Dificilmente você é enganado pelos outros, não é verdade? Pelo menos eu espero assim. Hein? Você já ouviu falar da história daquele pastor chamado Jim Jones? Na Guiana,
Aquele que levou 900 crentes evangélicos, com Bíblia e tudo na mão, ele levou todos os membros a cometerem suicídio coletivo em nome de Jesus. Você já ouviu falar nisso? Pesquisa na internet, digita lá, pesquisa sobre isso, você vai ficar escandalizado. E nós estamos falando de um pastor evangélico, estamos falando de uma igreja evangélica, pessoas que usavam a Bíblia evangélica, não é? E esse homem, ele começou a fazer o seguinte: ele achava que o povo precisava de uma certa propulsão, uma mola propulsora para a fé deles desabrochar. Ele resolveu dar uma ajudinha para o Espírito Santo, não? Esse negócio de orar, de buscar Deus, de clamar, de pedir, Senhor, me capacita com os dons espirituais, é um pouco demorado isso. Você tem que santificar a tua vida, não é verdade? Consagrar-se a Deus. E ele resolveu dar uma mãozinha, porque a coisa estava um pouco demorada. Ele começou a pegar algumas pessoas e dar um trocado, falar o seguinte: pega essa muleta, a hora que eu começar a orar, você vai fazer um show. Estou falando uma coisa que não é fantasiosa, não são fatos que aconteceram. E não foi apenas na igreja de Indiópolis, isso acontece em muitos lugares por aí. Muitos lugares. E aí ele dava um par de muleta pro cara e falava: você vai entrar ali, entendeu? Mancando, com essas muletas, e na hora que eu começar a orar, você joga esse troço para cima e dá glória a Deus. E assim foi, traziam gente de macas, não é? Traziam pessoas com todo tipo de enfermidades, ou supostas enfermidades, e testemunhos forjados. Eu já vi de tudo nessa vida. Já presenciei um pastor de uma certa igreja tentar subornar, ou seja, dar uma grana para um rapaz que trabalhava numa emissora onde eu tinha um programa de rádio, e ele próprio contou isso. Para que ele fosse à sede dele dar um testemunho de algo que Deus tinha feito na vida dele. Resultado, resumindo a história. Então, é claro, o governo tinha todo o desejo de manter essa gente afastada da sociedade. Os que eram leprosos eram levados lá para fora. Eles viviam em grutas afastados. O que não tinha a lepra, segundo a lei de Moisés, eles não eram para ser afastados do conflito da sociedade. Não. Só os leprosos tinham que se afastar. Uma doença maldita. Então o que eles iam fazer com aqueles caras? O que eles iam fazer? Eles fizeram isso. De maneira que, de tempos em tempos, alguém recebia uma grana. Isso está na Bíblia, mas não está, isso não está na Bíblia. Algo acontecia ali, porque havia uma multidão de enfermos ali naquele lugar. E durante muitos anos, ninguém fica muitos anos em torno de um lugar se não houver alguma coisa sobrenatural, ou supostamente sobrenatural, que crie esperança e que crie expectativa para que você também receba o seu milagre. Como eu não acredito pessoalmente que um anjo deliberadamente ou até enviado pelo próprio Deus estivesse de forma espúria fazendo milagres no campo de Jerusalém, enquanto o Filho de Deus está andando nas ruas pregando sobre o reino dos céus, curando os enfermos, aparece um anjo de repente num tanque qualquer fazendo milagre, entendeu? E como eu já disse para você, essa parte é espúria, que vinha um anjo e movia as águas. Isso foi acrescentado por alguém, um escriba. Então eu acredito que haviam algumas coisas ali, algumas armações. Eu acredito que alguém vinha ali e recebia um troco qualquer dos políticos, né? Ou até dos sacerdotes. Só vai lá, agora é a tua vez. Tu vai lá e, entendeu? Fica por ali, de repente, quando o povo estiver desapercebido, nós vamos jogar uma pedra lá no meio do rio. Puf! Vai fazer aquele barulho e a água vai se agitar e você cai dentro. Cai dentro, já sai gritando glória a Deus, aleluia. Entendeu? E aí cria toda aquela expectativa, meu. Oh, meu Deus, poxa, eu estava ali pertinho. E agora eu podia ter pulado, fulano pulou, foi curado, chegou aqui agora há pouco. Que maravilha, eu vou prestar mais atenção. E ali ficava mais anos. Sabe,
assisti a um filme há uns anos atrás, é muito interessante, não sei se você já viu, o título desse filme é A Ilha. A Ilha. E esse filme, a história dele é o seguinte, que nesse lugar chamado Ilha, havia uma população enorme, pessoas totalmente inocentes, vestidas de uniforme, e elas, havia um período do ano em que havia uma espécie de sorteio, que elas eram sorteadas a um grande e maravilhoso passeio na parte externa dessa ilha. Era um prêmio. E eles saíam dali alegres demais, felizes por terem sido contemplados. Ao assistir o filme, você percebe que todo aquele povo vivia num grande engano. Eles nada mais eram do que clones humanos, que milionários pagavam aos cientistas para formarem clones de si próprios, para quando que eles precisassem de um órgão, de um fígado, de um coração, de um rim ou qualquer outra coisa, eles pegavam aquele clone, matavam e davam os órgãos ao milionário. E a questão do sorteio era justamente isso, era quando o milionário precisou daquele seu clone, aí ele aparentemente era contemplado como uma viagem, tudo uma grande fantasia. Até que no filme um deles descobre essa realidade, consegue fugir de lá. E aí vira uma bagunça tremenda. Mas enfim, esse filme ilustra uma grande realidade. Inclusive, me falaram sobre um outro filme chamado Matrix, que eu não assisti, mas dizem que é muito bom, e que ele representa exatamente isso. Pessoas que vivem numa fantasia, num mundo ilusório, num mundo irreal. Que as verdades são outras. E eles não se dão conta daquilo. Numa proporção bem maior, você sabe o que o diabo faz? Ele é um grande político dessa coisa por aqui. É verdade. Ele é um grande político que cria grandes ilusões para a massa humana se distrair, não se dar conta da realidade que está lá fora. Entendeu? Aí ele está sempre promovendo uma coisinha aqui, uma coisinha por lá e outra ali para entreter esse povo e eles irem levando a vida com a barriga e de repente, morre e comparece diante da eternidade e é lançado no lago de fogo e enxofre. Aquela pessoa, ele simplesmente caiu no canto da sereia, ele foi iludido a sua vida inteira, ele não percebeu a realidade das coisas. Ele levou a vidinha dele todinha, só estudando, trabalhando, comprando coisa, lutando para comprar um carro em 60 meses, comprar uma casa em 35 anos, apertado, fazendo empréstimo, consignando em folha, e aquela luta toda, e penhora uma joia na caixa, depois consegue tirar e vai vivendo a sua vida, e nasce o seu neto, a sua neta, ele envelhece, puf, e morre. Ué, que isso? É isso que é a vida? Hein? É isso aí? Porque as pessoas nascem já sendo induzidas a isso. Agora, eu não sou contra a pessoa estudar, tem que estudar mesmo. Cultura é uma coisa importante. Mas entenda o que eu estou falando. Há algo a mais, há algo superior. Então já nasce, você vai estudar, agora você vai para a faculdade, você vai passar no concurso público, para quê? Para ganhar dinheiro, para quê? Para comprar os seus bens, para quê? Para que você seja bem sucedido, para quê? Para que você seja feliz, ele nunca consegue aquela felicidade, ele nunca consegue aquela paz, luta mais, trabalha mais emprego, para tentar alcançar algo superior, um carro ainda melhor, uma casa ainda melhor, talvez a felicidade esteja nessas coisas, e ele casa, e ele descasa, ele se frustra, ele tem uma paixão, ele se desengana, e ele é traído, leva um chifre, e aí vai a coisa assim, e a pessoa, entendeu? Vai levando aquela vida. Quando a realidade está lá fora, a realidade está lá fora. Sabe como nesse filme A Ilha tem cineasta pregando mais a verdade do que pastores? Os caras estão fazendo filmes aí sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo, coisas, não é? Independência dele, tantas coisas, para alertar o povo. Enquanto os pastores pregam só a prosperidade, meu irmão, vai fazer uma campanha, você vai ter uma loja, não é isso? Você vai ficar rico, abastado, vai ter falta de nada, vai estar todo mundo bem empregado, o mundo bem acaba,
como é que fica o negócio? Como é que fica o negócio? Hein? Vai todo mundo cheio do dinheiro para o inferno? Será que ninguém percebe? Será que ninguém abre os olhos para poder entender que tem algo de errado nessa coisa? Tem algo de errado nessa coisa? Jesus entrou lá dentro daquele tanque. Sabe, ele não disse uma palavra, aquele pobre infeliz, aquele pobre miserável, você não tem ninguém, quando o anjo veio, e move essas águas aí, porque a história que nós ouvimos é essa, que tem um anjo que está vindo por aí, e ele vem, ninguém enxerga ele, a gente só ouve um puf, e a água se dá uma agitada, e aí alguém pula lá dentro e sai dando glória a Deus. Então a gente é ensinado para nós aqui que é um anjo que faz essa coisa, e nós estamos aqui, confia nesse anjo, tem gente cultuando esse anjo, tem gente que acende vela para esse anjo. Então nós estamos aqui nessa expectativa, Master. O senhor vai me ajudar? O senhor vai me ajudar, vai ficar aqui comigo até o anjo vir? Jesus disse uma palavra, disse, olha para os meus olhos. Você quer mesmo ser curado? Levanta agora, enrola a costeira e vai embora da sua. Disse a uma mulher certa vez, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quando eu chego, aquele que estiver morto voltará a viver, e aquele que estiver vivo, ele não morrerá. Sabe, não existe outro poder espúrio, não existe outro poder à parte, não existe outro poder além dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Não há outro intermediador entre Deus e o homem. Não há nenhum anjo, não há nenhum querubim, não há nenhuma Virgem Maria, nenhum Santo Antônio, não há nada. Não há nenhum outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. E aquele homem rolou a sua esteira e foi embora daquele lugar, para nunca mais voltar. Muitos continuaram ali, morreram. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, porque tem gente que quer isso. Tem gente que quer ser enganado. Tem gente que está sendo enganado e só Cristo sabe isso. Porque Ele é quem discerne o nosso interior. Como Ele discerniu daquele rapaz, porque ele foi o único curado lá dentro. Ele foi curado, Jesus foi embora dali. Porque tem gente que quer essa malvúria mesmo. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que no fim dos tempos é isso que acontece. As pessoas não mais suportarão a sã doutrina de Cristo. Eles não querem saber da verdade. Eles não querem. Eles se negam a ver e a enxergar isso. Eles querem ser enganados mesmo. Eles querem viver desse negócio. Alguém vai lá, joga uma pedra, puf, na água, aleluia. Agora foi fulano, agora quem sabe amanhã vai ser minha vez, o anjo veio, olha que maravilha. E vai viver na sua vida. Vai viver na sua vida, ele quer isso. Ele não quer compromisso com Jesus. Olhar nos olhos de Jesus é ter compromisso com Ele. É declarar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a única solução para as nossas vidas. Não existe outra, que você terá que ter o teu caráter transformado e mudado, a tua vida vai ter que ser tocada por Ele, de maneira que tudo vai mudar. E tem gente que ama o pecado, tem gente que ama a prostituição e a iniquidade. Ele não quer sair disso. Então, no fim dos tempos, as pessoas não mais suportarão a sã doutrina e ajuntarão para si homens que preguem aquilo que a carne delas quer ouvir. Então é isso que eles querem. Essa farra, essa cracolândia, é isso que eles querem. Essa cracolândia espiritual. Eles se negam a ver. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o mundinho falso que muita gente vive. E eles dizem, esse é o evangelho, esse é o cristianismo. Não há nada superior, não há nada lá fora. O mundinho é esse aqui, esse é o mundinho.
Esse é o nosso tanquinho de Betesdazinho. É aqui, o mundo se resume a isso aqui. Espera o anjo vir que vai chegar a tua vez. Não é? Então eu quero dizer uma coisa para você antes que o meu tempo termine. Não faz isso para a sua vida, não. Abre os seus olhos. Não. Nós estamos vendo aí a população brasileira se levantando, se opondo aos absurdos, à corrupção, ao mau uso do dinheiro dos impostos que os políticos fazem ao seu bel prazer e conforme os seus conchavos. Enquanto o povo padece, enquanto o povo não tem hospitais, não tem médicos, não tem educação de qualidade, não tem nada. Não é? Eles erguem estádios de país de primeiro mundo, fortunas incalculáveis, e muito dessa grana a gente sabe que alguém passa o rodo e leva um monte dessa coisa para o bolso. Todo mundo sabe disso. E está aí o povo que abriu os olhos, estão aí nas ruas aí reivindicando os seus direitos, abre os seus olhos. Sabe, a alma é tua, é um destino eterno. Se você não brigar por isso, se você não procurar abrir os seus olhos, se você não procurar entender realmente o que está acontecendo, você tem a Bíblia na sua mão, se não tem, compra um exemplar. Se você não tem dinheiro, te dou uma de graça. Te dou uma. Peça alguém para ler para você, se você não é alfabetizado. Uma coisa é simples, para que você conheça a verdade vai te libertar. Há algo muito além, há algo superior. Esse mundo tem data marcada para chegar ao fim. Nós caminhamos para o caos completo, para o domínio do anticristo. Não há o que fazer sobre isso, isso é profético. Por mais que existam pessoas de boa vontade, por mais que venham a existir, ainda que todos os políticos, não sou contra o político cristão, pelo amor de Deus, pode ser, não tem problema nenhum. É melhor do que ser um macumbeiro. Essa é a minha opinião. Ainda que todos os ministros de Estado, os deputados, senadores e até o presidente da República, todos fossem evangélicos, isso não iria mudar. Nós caminhamos para o caos, isso é profético. Caminhamos para o domínio do anticristo em todas as nações da terra, isso é profético. Que nós possamos abrir os nossos olhos para essa grande realidade. Estamos todos deslizando nas paredes de um grande funil que vai desembocar diante do trono de Deus, onde todos nós receberemos uma sentença eterna de acordo com aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Falamos e deixamos de falar. Que o Senhor Jesus olhe em teus olhos e em meus olhos, como ele olhou nos olhos daquele pobre infeliz que há 38 anos estava ali sendo enganado. E o fez enxergar a verdade, que não tinha anjo nenhum e que ele não precisava entrar naquela área. Que ele levantasse, tomasse a sua esteira e fosse embora daquele lugar. Que ele abra os teus olhos e os meus, para que venhamos enxergar a verdade e sairmos dessa grande palhaçada espiritual, dessa cracolândia espiritual, desse tanque de Betesda onde jaz uma multidão de enfermas sendo enganadas e iludidas. Mas você faz o que você quiser da sua vida. Pelo menos uma coisa. Pelo menos uma coisa. Medita sobre essas palavras. Pensa. Aluga esse filme aí, que às vezes não se esse filme aí, ou esse Matrix que eu não vi, estou querendo ver, tem um lugar para eu assistir. Quem sabe um cineasta fala de forma mais profunda, porque Jesus diz que quando os homens se calarem, as pedras clamarão. Estão clamando ainda. Porque os cineastas de Hollywood estão pregando mais a verdade do que os pastores. Os pastores só querem saber de dinheiro, de prosperidade, das coisas desse mundo. Não é verdade? Nem todos. Eu não posso também exagerar. Tá bom? Chegamos ao final. Um abraço a todos. Fica na paz até amanhã.